Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estamos aqui no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde cada domingo nós refletimos sobre os textos da Liturgia da Palavra que são propostos pela Igreja para o nosso crescimento espiritual, nosso amadurecimento na fé e no conhecimento a Jesus Cristo e a sua Igreja. Estamos no quarto domingo do tempo comum no ano A. E nós iremos refletir um pouco agora sobre os textos que a Igreja nos propõe. O Evangelho deste domingo é tirado de São Mateus, capítulo 11, versículos do 25 ao 30. Vai dizer assim o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui nessa primeira parte do Evangelho nós podemos compreender que Jesus vai dizer que os segredos do reino, ou seja, a sabedoria do Evangelho, o segredo da divindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, só pode ser revelada a quem é pequeno. E esse pequeno aqui não é pequeno no sentido de que seja inferior aos demais, mas é porque se faz voluntariamente pequeno. A exemplo de São João Batista, que disse que eu diminua para que ele cresça, que eu desapareça para que ele seja visto. A exemplo da Santíssima Virgem Maria, que vai dizer: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E a exemplo de todos os santos, a exemplo do próprio São Miguel, que vai dizer quem é como Deus. E aí ele vence o acusador, Satã, e o precipita para o inferno. Logo nós podemos perceber que o Evangelho é um convite à pobreza espiritual. Não falo aqui de uma pobreza física, de uma pobreza temporal, de uma pobreza no sentido de condição financeira, porque essa pobreza é consequência também do pecado. Porque o Senhor Deus, quando nos cria para termos vida e vida em abundância. A exemplo daquilo que era o Éden antes da queda. E por uma liberdade que o homem possuía e possui, ele decide rebelar-se contra o seu Criador, desejando ser como o Criador, mas sem o Criador. E daí decai. E surge aquilo que nós conhecemos como o pecado original, ou seja, o primeiro pecado, o pecado que levou o homem à queda. Esse pecado traz consequências terríveis para a humanidade, para o cosmos. Por isso toda a criação, como diz o apóstolo São Paulo, foi entregue à vaidade, à corrupção. Foi submetida à vaidade. E por esse motivo, muitas pessoas podem pensar que quando o evangelista ou os evangelistas, parafraseando as falas de Jesus, vem dizer que é necessário sermos pobres, muitas vezes nós pensamos que pode ser numa visão financeira econômica. Na verdade, a pobreza evangélica consiste em, mesmo que eu seja alguém de posses, eu vou viver como uma pessoa simples e humilde. Como foi o caso de nosso Senhor Jesus Cristo, e depois nós voltaremos aqui ao Evangelho, a exemplo daquilo que nos narra São Zacarias no Antigo Testamento, no capítulo 9, versículo do 9 ao 10, ele vai dizer a respeito de Cristo. Assim diz o Senhor: Exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei, veja, o rei, ao teu encontro. Ele é justo, ele salva. É humilde e vem montado no jumento, um potro, cria de jumenta. Ou seja, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vem ao seu povo, não com as pompas que vinham os reis da antiga aliança, com o cavalo mais imponente que pudesse imaginar, com as vestes mais pomposas que se pudesse imaginar. Ao contrário, mesmo ele sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele vem com humildade. Ele vem humilde e vem montado num jumento, filho de uma jumenta. E assim ele eliminará os carros de Efraim, ou seja, as pompas, o poder,
a ostentação, os cavalos de Jerusalém também serão eliminados. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Ou seja, aqui está a verdadeira humildade, mesmo que alguém tenha posse, mas viver como servo. Disse Jesus: vós dizeis que eu sou servo e senhor. E é verdade. Por isso, eu que sou vosso servo e senhor, vos dei o exemplo, lavando os vossos pés. Então façais vós o mesmo. E é por isso que Jesus vai dizer para todo aquele que está sobrecarregado com as suas riquezas, as riquezas econômicas, as riquezas, entre aspas, dos vícios, as riquezas das suas independências. Jesus vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós, melhor dizendo, o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é o jugo suave de Cristo? O que é o fardo leve de nosso Senhor Jesus Cristo? O apóstolo São Paulo nos narra, na segunda leitura de hoje, tirada do livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, depois versículos do 11 ao 13. São Paulo vai dizer para nós o que é o fardo suave, o que é o jugo leve de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. O fardo suave, o jugo leve de nosso Senhor Jesus Cristo é viver pelo Espírito. Não viver mais segundo a carne. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Ele vai dizer: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, logo ainda não recebeu de Cristo o fardo e o jugo suave. Continua ainda oprimido e fatigado pelos pesos dos seus próprios pecados, subjugado e escravo das obras da carne. E São Paulo continua: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Então, nós já somos, podemos assim dizer, de uma forma aqui, como é que eu posso dizer, a expressão simbólica. Nós, ao aceitarmos de Cristo o seu jugo suave e o seu fardo leve, nós já ressuscitamos com ele. É aquilo que vai dizer o apóstolo São Paulo na carta aos Colossenses. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3, deixa eu tomar aqui para não citar de uma forma contrária ao que está lá, para que eu possa falar ipsis literi, do jeitinho que está escrito. Na carta aos Colossenses, capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, deixa eu encontrar aqui. Carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória. E aqui, São Paulo vai dizer: se de fato estamos ressuscitados com Cristo, devemos mortificar as obras da carne. Versículo 5. Mortificais, pois, os vossos membros no que tem de terreno: a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos,
a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim viveis, mergulhados como estavais nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com os seus vícios, e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Aí não haverá mais grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem escravo, nem bravo, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Por isso, meus amados irmãos, nós podemos ver o apóstolo São Paulo, continuando aqui na carta, a nos dizer: portanto, irmãos, aqui eu falo a segunda leitura de hoje, Romanos 8, a partir do versículo 12. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes os procedimentos carnal, então vivereis. Ou seja, nós podemos ver nitidamente que o Evangelho, a primeira leitura, a segunda leitura, vem trazer para nós o desejo de uma conversão sincera, a libertação das obras da carne e uma inclinação para as obras do Espírito. O se despir do homem velho e se vestir de um homem novo, criado segundo Cristo, a imagem criado segundo Deus, a imagem de Cristo, na justiça, na verdade e na santidade. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de termos um coração de pobre para alcançarmos as riquezas de Deus, que é viver segundo o seu Espírito. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Peço a você, por misericórdia, por graça e por amor a Cristo Jesus, que busquemos viver segundo Cristo. Amém.